Olá, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor João Bonato. E hoje a alegria está estampada aqui na nossa tela, né? É a própria alegria em pessoa. Eu tenho a satisfação hoje em fazer esse nosso anatomista entrevista com essa querida professora criadora de gato. Gente, vocês não acreditam que essa mulher conseguiu fazer com que até eu tivesse gato. Então, professora Valéria Fazan, seja muito bem-vinda ao Anatomista Entrevista. Obrigada, Bonato. É uma alegria, viu, estar aqui com vocês nesse contato estranho à distância, mas é o que a gente está podendo fazer agora, né? Então, vamos embora, vamos aproveitar aquilo que a gente tem. Que espetáculo. Gélia, contigo? Boa noite, professores. Boa noite, Gé. Eu gostaria de falar que eu também sou amante de gatos, tenho vários. Deixa eu interromper. É ela, prof, que me deu os gatos, diga-se de passagem. Jura? E para mim também, ela era vários gatos dela, para todo mundo. A menina que é comprada. Então tá, Gélia, faz a abertura, por favor. Então, assim, eu gostaria então de pedir primeiramente para quem está assistindo o vídeo que deixe seu like, compartilhe o vídeo e caso tu queira ver alguém que tu admira muito do ramo de anatomia e saúde, por favor, deixa teu comentário aqui embaixo e nos conte quem tu quer ver por aqui, que a gente vai atender com muito gosto. Então, o Anatomista Entrevista, ele foi criado pela Liga com o objetivo de trazer conteúdo de anatomia e anatomistas espetaculares para quem gosta do assunto e para quem se interessa, enfim. E então hoje, prof, eu queria saber de ti, como que tu chegou na anatomia, tua formação acadêmica, enfim, tua história com a anatomia. Gente, Diele, muito obrigada, viu, pela introdução, né? Eu gostei aí dos espetaculares anatomistas, eu não sou assim espetacular não, mas a gente, né, faz o que pode para poder contribuir. E é muito bacana, assim, poder dividir a história, né, com vocês, para vocês, acho até, assim, perceberem, né, que a anatomia é um caminho muito comum para as pessoas de todas as áreas da saúde. Então, eu sou médica, eu formei aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde hoje eu sou professora, mas eu não fui assim direto, né, da carreira, da minha graduação para a carreira de anatomista. Eu fiz assim uma volta bem grande e aí eu acabo atuando em diferentes linhas, né? Mas em termos da anatomia, assim, logicamente eu entrei no primeiro ano da faculdade e a gente vê sempre a anatomia como uma disciplina desafiadora. E aí, para mim, não foi diferente. Foi um grande desafio estudar anatomia. Anatomia é difícil. Não adianta a gente falar que é fácil, porque não é. A gente tem que se dedicar bastante, tem que estudar bastante. E assim eu fazia, sabe? Eu acordava de manhãzinha, às 5 horas da manhã, antes de ir para o laboratório, eu estudava a aula do dia, porque senão eu chegava lá e ficava completamente perdida. Eram 100 alunos, né? Então, assim, poucos professores, a gente não tinha acesso ao professor o tempo todo e tinha que ser bastante autodidata. E, lógico, apaixonei pela anatomia, pelo desafio da anatomia, e aí eu fui monitora de anatomia do 2º ao 6º ano. Então, aquela paixão foi só crescendo. No 5º ano de faculdade, eu já estava dando aula para os meus calouros. Então, assim, foi crescendo e eu sabia que aquilo seria parte da minha vida para o resto da vida. Mas aí a gente, poxa, entra numa faculdade de medicina e tem toda aquela expectativa da família, da gente mesmo, não, olha, eu vou ser médica, eu vou lidar com o paciente e tal. Mas, por outro lado, eu queria ficar no laboratório de anatomia e eu achei que eu conseguiria conciliar a parte clínica com a anatomia de forma assim imediata. E então eu fui para a residência de neurocirurgia. E assim, foi impossível conciliar. É uma residência muito pesada,
exigia demais, um número pequeno de residentes, um número assim altíssimo de plantões, e a residência da neurocirurgia me afastou do laboratório de anatomia. E eu percebi assim que num determinado momento eu teria que fazer uma escolha, e eu optei por não clinicar e para voltar para o laboratório de anatomia. Era aquilo que eu queria, era aquela paixão que eu sentia de ficar no laboratório, de dissecar, de poder ensinar aquilo que eu estava aprendendo. Então, nesse momento, quando eu desisti de seguir a carreira clínica, eu fui para o mestrado em ciências morfológicas, com enfoque em anatomia. Aí fiz o mestrado também aqui no departamento de morfologia da faculdade onde eu me formei. E aí assim, ficou aquela coisa, não, pera um pouquinho, né? Eu tenho já a parte clínica comigo. Tive a oportunidade de fazer clínica. Voltei para a cadeira básica. Será que eu não consigo juntar as duas coisas? E aí, então, eu busquei um doutorado em cadeira clínica, e eu fiz o doutorado em neurologia, mas eu já era professora de anatomia humana antigamente era a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, né, em Minas Gerais, hoje é a Universidade do Triângulo Mineiro. Então, durante o meu doutorado em clínica, eu já era professora de anatomia humana. É a minha paixão, né? É o que eu gosto de fazer de verdade. Que bichinho danado esse da anatomia, né? Que quando pica a gente, não tem jeito, né? Bonato, é um negócio assim que impressiona, porque com todos os colegas assim que eu tive a oportunidade de conversar, assim, a coisa começa muito cedo. Né? Uhum. Começa lá pelo primeiro, pelo segundo, começa na graduação esse negócio. Né? Então, assim, eu acho que é uma doença mesmo que a gente tem. Não sei se é o formol, né? Que pega a gente aí de algum jeito, porque eu percebo assim que os colegas como a gente, que gostam, ninguém gosta de anatomia lá, depois de graduado. Não, o negócio começa muito cedo. Né? Aquilo entra na gente e impregna de uma forma que a gente não consegue mais se livrar. Prof, eu comento com os meus alunos, até o primeiro entrevistado do programa fui eu, né? Eles me entrevistaram na primeira. E eu comento que, assim, no meu primeiro dia de aula, eu fazia engenharia civil, né? Antes de fazer educação física. Sim. Uhum. Mas eu sempre quis fazer educação física, mas tinha tal dessa anatomia que eu tinha um medo demais. Eu tinha medo de ver aqueles mortos, de desmaiar, de vomitar, de qualquer coisa. Eu entrei sozinho no laboratório, assim, sabe? Olhei aquilo lá deitado, aquela cor assim, formol, né? Aquela cor meio marrom, meio borracha de soro velho. Né? Eu botei o dedo assim, eu senti aquela textura, não sabia se aquilo era borracha, se aquilo era de verdade, sabe? Eu disse, bom, eu vou agora na hora do intervalo que não tem ninguém, se eu desmaiar aqui, se eu fizer um fiasco, ninguém vai ver, né? Pô, primeiro semestre. E tu vê o que é a ironia do destino, né? Acaba o bicho picando a gente e a gente, já no primeiro semestre também, já quis virar monitor, no nosso caso, no segundo, né? Mas no final do segundo semestre, que a gente teve 2 semestres de anatomia, já entrei também como monitor. É incrível, que bichinho. Esse é pior que o Covid. Então, olha, eu tenho uma história engraçada para contar para vocês, porque assim, aqui o curso que eu fazia, né, quando eu fiz medicina aqui, o curso era anual. Então, a gente não tinha as matérias por semestre. Então, no primeiro ano, a gente tinha anatomia. No segundo ano, a gente tinha a neuroanatomia. Então, quando eu terminei, né, o primeiro ano, apaixonei pela anatomia, imediatamente fui buscar os professores de anatomia, manifestando o meu interesse, que eu gostaria de ser monitora, que eu tinha gostado da disciplina. Bonato, eu não vou falar o nome dos meus professores, mas eu vou te contar a resposta que eu tive quando eu fui procurá-los. Eles me disseram assim: aluno não sabe nada e eu não admito aluno ensinando aluno.
Portanto, não, eu não tenho monitor. Sério. Aí... Prefiro não saber mesmo quem foi. Não ouse me contar. Bom, então, assim, imagina, com esse estímulo todo, o que eu fazia, gente? Eu vou contar uma arte agora para vocês. Um dos meus professores era diabético. E, assim, ele tinha horários de refeições absolutamente controlados. Então, o filho dele passava às 11h30, impreterivelmente, para buscá-lo para o almoço. Era o horário que eu entrava escondida no laboratório. E eu ficava com os alunos das 11h30 ao meio-dia, que era o horário que o professor ia embora almoçar. E eu que ficava escondida, fugida, dentro do laboratório de anatomia, porque ele falou que na anatomia não podia, que aluno não podia ensinar aluno. E aí eu fui ser monitora, então, da neuroanatomia, porque na neuroanatomia podia. Não, sem cabimento. E ficava na anatomia escondida, fugida. Que coisa. Jéssica, por favor. Prof, muito obrigada por aceitar esse convite. Imagina. Nós sabemos que você trabalha com um serviço de verificação de óbitos, né? A gente queria que tu contasse um pouco para nós como vocês estão trabalhando com relação à pandemia, com a verificação de óbitos. Verdade, Jéssica. Essa é uma questão assim que logo que a pandemia começou, muito boato surgiu. Inclusive, assim, eu recebia e-mails, WhatsApp de colegas dizendo, né, que agora a gente tinha que assinar todos os atestados como Covid, porque ia entrar dinheiro, umas coisas assim. Gente, olha, aconteceu de tudo, né? Mas eu vou dar uma explicação assim como que funciona o nosso serviço aqui. Então, eu só trabalho com causa de óbito natural, então não é IML, eu não faço morte violenta, morte suspeita, é só caso de morte natural. Então, assim, óbito domiciliar de pacientes que foram a óbito subitamente, ou mesmo óbito hospitalar, que houve aí uma divergência de diagnóstico com sintomas, ou que não foi porque o paciente entrou no hospital, mas não foi possível fazer o diagnóstico. Então, é esse tipo de paciente que vem aqui para mim, né? E agora, nós tivemos, logo a pandemia, o nosso primeiro paciente aqui apareceu, ele foi um óbito numa cidade próxima da gente aqui, não foi em Ribeirão Preto, foi em Cajuru, e foi no dia 28 de fevereiro. Que e aí, cedo. assim, foi, né? Só que, o que aconteceu? Nós não tínhamos ainda o total conhecimento, né, do que estava realmente acontecendo, porque o primeiro caso de Covid foi descrito aqui em São Paulo no dia 26 de fevereiro. Né? Então, assim, eu acabei fazendo a necrópsia, foi no meu plantão, né? Acabei fazendo a necrópsia normalmente, a gente veio a saber depois, porque, assim, foi uma história muito aguda de um quadro gripal, né, um quadro viral, e que evoluiu para uma hemorragia pulmonar. Então, realmente, no meu diagnóstico, eu dei o diagnóstico de hemorragia pulmonar, mas a gente colhe, quando é assim, um quadro infeccioso, que a gente não tem muito diagnóstico, eu colho material para encaminhar para o Instituto Adolfo Lutz. Então, por sorte, eu tinha o material desse paciente. Então, aí ele foi analisado mais para frente, né, com vistas ao Covid, e realmente positivou depois que já tinha feito a necrópsia, né, e já tinha dado laudo de hemorragia pulmonar. Mas aí, o que aconteceu com a gente aqui? No dia 20 de março desse ano, veio um decreto do governador do estado de São Paulo, da Secretaria da Saúde do Estado, que as necrópsias de serviço de verificação de óbito estariam suspensas, por conta do risco do contágio e porque existem muitos serviços que não têm salas
para fazer doenças infecciosas, para fazer necrópsia de doenças infecciosas. Então, desde essa data, a gente interrompeu a necrópsia presencial, vamos dizer assim, e passamos a realizar uma coisa muito estranha, que a gente chama de necrópsia virtual. Então, como é que faz aí isso? Vou explicar para vocês o que é que está acontecendo, né? Quer dizer, eu continuo dando plantão, o plantão é presencial, eu tenho que estar presente, porque assim, o nosso serviço ele não é aberto. Ou seja, o médico que precisa de uma necrópsia, ele tem que telefonar para mim, para a gente discutir o caso, né? Se eu vou aceitar o caso ou não, se for um caso de morte suspeita, eu não faço, eu encaminho para a IML, então o serviço não é porta aberta. Agora, quando os médicos ligam para mim, o que a gente faz? Existe um formulário, ele tem 11 páginas, que é o formulário de necrópsia virtual. Então, tem uma série de questionamentos que a gente preenche, quer dizer, eu preencho, tá? Porque sou eu quem vou dar o diagnóstico final para o colega lá do outro lado da linha preencher o atestado. E ele vai dizer que discutiu o caso comigo, vai assinar, vai colocar, lógico, a assinatura dele, mas vai anotar o meu CRM no prontuário. Então, assim, é como se eu estivesse fazendo a necrópsia, mas em nome do colega, vamos dizer assim. E aí a gente vai preenchendo esse formulário com os dados que o colega me passa em termos médicos, dados que a gente colhe da equipe de enfermagem, dados que a gente colhe com os familiares. E aí, fazendo uma mistura, né, disso tudo, a gente que tem um pouquinho mais de experiência, no caso nós, os plantonistas aqui, a gente vai fazendo a tentativa de um diagnóstico final para preenchimento desse atestado. Muitas vezes, gente, isso não é possível. E aí a gente acaba preenchendo, então, como causa indeterminada. A gente tinha muita dificuldade, os cartórios tinham muita dificuldade de aceitar os atestados preenchidos com causa indeterminada por conta da existência do serviço de verificação de óbito, mas agora, durante esse período que a gente está impedido de fazer a necrópsia, eles estão aceitando de maneira mais fácil. Então, quando a gente não tem informação nenhuma, não consegue chegar numa conclusão, a gente está preenchendo como causa indeterminada. Bom, que coisa! Assim, é o que tem para hoje, vamos dizer assim, né? Uma situação muito diferente do que a gente está acostumado a viver. E assim, aquela história, né? Ah, mas não tem que colocar Covid para todo mundo. Isso é lenda. Não houve essa determinação, isso não é verdade. A gente preenche como suspeita se por acaso durante a história tiver alguma história de uma síndrome gripal ou falta de ar, né? Aí a gente pode sim preencher no atestado que estamos durante a pandemia e que é uma suspeita. Mas não existe esse boato que correu que nós seríamos obrigados a preencher todos os atestados como Covid. Isso realmente não é verdade. Ah, que bom. Não sei se correu por aí esse boato, né? Sim, sim. Claro que sim. Então, assim, não, isso não é verdade de jeito nenhum. Eu acho que é até bacana a gente poder contar isso, né, para os nossos familiares, para os nossos amigos, porque o pessoal ficou, eu não sei o que foi que aconteceu, da onde surgiu isso, mas realmente, assim, o pessoal começou a me ligar. Nossa, Valéria, quer dizer que se morrer alguém da minha família, agora vai ter que colocar Covid? Não, não tem que, não é verdade, né? A gente está fazendo, assim, de maneira diferente, não é mais presencial, mas nunca houve nenhuma determinação que nós teríamos que assinar todos os atestados como Covid. De jeito nenhum. Que bom. Prof, tu já deve ter visto aí que o nosso sinalizador de tempo ali já apitou, né? O cronômetro. Pois é.
Eu quero te fazer uma outra pergunta que eu não posso me despedir de ti sem te perguntar isso. Claro. A respeito da nossa SDA e a respeito da nossa revista, né? Como que a gente nossa journal. Isso. Fala um pouquinho para nós aí. Te dá uns 5 minutinhos para falar. Nós tivemos alguns probleminhas operacionais com relação à editora, tá? Que estava trabalhando. Não foi questão de qualidade, eles nos atenderam maravilhosamente bem, cumpriam direitinho com o papel. A nossa dificuldade foi realmente financeira, porque o valor que eles estavam cobrando a gente não estava conseguindo pagar, né? Essa foi a realidade. Então, houve um distrato, nós não temos mais a TM como a nossa publicadora, mas a revista, agora que isso tudo foi resolvido legalmente, né? Toda a burocracia está resolvida e a nossa revista está recomeçando a todo vapor. Então, eu continuo como editora-chefe e agradeço aí a todo o pessoal da sociedade que confia, né, no meu trabalho. E nós estamos, assim, prontos para receber novos artigos e vamos dar andamento nessas nossas publicações de maneira independente. Então, hoje, enquanto diretoria, nós conseguimos a editora SDA, tanto que nós teremos aí, né, o nosso livro, que já vai sair pela editora, e aí essa editora SDA vai assumir a editoração da revista e a publicação também. Então, assim, já estamos livres dos impedimentos legais para tocar a revista para frente. O que é uma notícia muito boa. Que ótimo! Né? Nem fale. E vai ter virtual ou física ou as duas? Como, prof? Na verdade, a gente vai manter online e vai manter acesso livre. Então, né, hoje é a tendência, a gente não abriu mão dessa questão do acesso livre, porque isso é muito importante para a divulgação dos nossos trabalhos. Então, com acesso livre, mais pessoas têm acesso, aumenta a nossa chance de citação, de leitura e faz a divulgação, né, de todo o nosso trabalho de anatomista para a sociedade, para os nossos colegas e para o mundo. Então, é uma revista, ela vai manter o seu nível, vai ser publicada em inglês, né, para que todos os países tenham aí acesso, e a gente faz questão de manter a publicação aberta, né, para que todos tenham livre acesso. E aí, com isso, Bonato, a gente realmente fica difícil fazer o volume físico, o volume em papel. Claro. Né? Porque aí ele tem uma penetração muito mais limitada que o acesso livre online. E mais ela cara, vai né? ser online e de acesso livre. Ótimo, ótimo. Poxa, nossa, que maravilha. Meninas, vocês querem fazer alguma outra colocação para a prof? Da minha parte é isso. Prof, quer comentar Diga. alguma coisa? Quer falar alguma coisa que a gente não te perguntou? Na verdade, assim, eu gostaria de elogiar demais a iniciativa de vocês, porque eu acho super bacana essa questão, assim, da gente mostrar de novo, né, que o anatomista é um bicho que existe, é um bicho apaixonado, né, e é um bicho que está, assim, em todo cantinho. Então, a gente tem aqui, né, um educador físico anatomista, uma médica anatomista. Vejam, eu dou aula para fisioterapia, para terapia ocupacional, para nutrição, para fono. Já tive, lógico, né, para medicina também, mas já tive, assim, o prazer, tá, de orientar mestrados e doutorados com educadores físicos. Eu tive um aluno que nós conseguimos publicar o trabalho dele o ano passado numa revista de impacto maior que 6, educador físico. Assim, é um aluno do coração, né? E eu não dou aula para educação física, mas de repente ele interessou pela anatomia, né? E veio fazer pós-graduação comigo. Assim, eu tive uma alegria enorme de ter orientado o Lucas. E hoje ele é um professor da pós-graduação nossa aqui.
E eu tenho um carinho muito grande por um outro educador físico que fez mestrado comigo, que é o Bilego, e o Bilego está no Mato Grosso hoje, como professor de anatomia também. Então, é bacana porque a gente ganha assim, esse bichinho da anatomia e depois a gente vai contaminando os outros. Eu acho isso o máximo, isso é sensacional. Que maravilha. Bom, pessoal, não tem muita coisa para falar, né? É a professora Valéria, esse encanto, essa alegria, esse bichinho contagiante que ela estava comentando agora há pouco. Então, eu quero agradecer muito, 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 professora, pela disponibilidade em conversar com a gente um pouco. E quero convidar vocês que estão nos assistindo a curtir, né, e divulgar o nosso Anatomista Entrevista. Essa professora, a coisa mais querida aí, vai estar também no nosso 3º simpósio de anatomia do Vale dos Sinos, agora dia 17, 18 e 19 de novembro. Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, beijo no coração, beijo nas crianças. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.